Bom, vamos ao debate então. Aqui comigo hoje, Alessandro Soares e Caio Coppola. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Vou começar por você, Caio. Já estou com saudade de você agora, do Alessandro também. A gente está na reta final aqui do grande debate à tarde, vai partir para a noite, né? Pois é, a pergunta é, militares da ativa devem ou não se envolver em política? Olha, aqui, então, eu queria só destacar, porque são dois movimentos, né? Você tem, de um lado, essa tentativa de excluir os militares da vida pública, certo? Que, a meu ver, é uma restrição a direitos políticos, que são uma extensão dos direitos humanos, né, das pessoas. Então, para mim, me parece inadequado, né? É uma visão, inclusive, preconceituosa, né, sobre, enfim, sobre toda uma categoria, né, eu vejo dessa forma. Preconceituosa contra os militares. Exatamente, exatamente. Partindo do pressuposto de que pode haver uma confusão em termos de função, esse tipo de coisa. Esse é um ponto. Mas a novidade aqui mesmo, né, diz respeito à mudança do conceito do artigo 142. Esse eu acho que é o debate mais interessante até do ponto de vista jurídico, né, porque existe, na verdade, assim, já está praticamente pacificado, pelo menos entre as autoridades vigentes, né, da alta cúpula do judiciário, a Câmara também já se manifestou nesse sentido, de dar uma nova interpretação ou até uma interpretação conforme do artigo 142. Né? Tem uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PDT, se eu não me engano, né, que pede uma interpretação conforme do STF e já tem em sede até liminar uma decisão do ministro Luiz Fux deferindo esse pedido e falando que não cabe aí a intervenção militar com base no artigo 142, como era inclusive um dos pedidos aí das manifestações, né, do 8 de janeiro e outras manifestações cívicas sobre esse tema. Então, acho que a grande novidade é essa. Agora, Lu, só fazendo uma provocação, né, quando a gente vai analisar, né, o prestígio das instituições perante a sociedade brasileira, a gente vê que o prestígio da instituição militar ela é infinitamente maior do que, por exemplo, partidos políticos e Congresso Nacional. Então, se é para tirar determinadas categorias da administração pública, de repente, se fosse para seguir os desígnios da sociedade, a vontade da sociedade, a gente começaria não permitindo o loteamento político do Poder Executivo, certo? Se é para alegar conflito de interesses, né, porque você tem qual a função precípua do Legislativo, além de fazer leis, é fiscalizar o Poder Executivo. E quando você coloca ele na encargo do governo, você o torna basicamente sócio do orçamento. A gente está vendo isso de diversas maneiras. Como que se combateu a corrupção nas estatais brasileiras e como a gente saiu de uma realidade de prejuízos bilionários para lucros bilionários? Com a nova lei das estatais. O que a lei faz? Ela simplesmente reduz a interferência política, né, em empresas do Estado. Então, se fosse para seguir aí realmente o que a sociedade gostaria, você diminuiria a participação dos políticos. Isso seria mais urgente, talvez, do que tirar a participação dos militares. Mas isso é uma questão altamente contaminada por ideologia, né? Tem muita gente que ainda está na ressaca, né, do regime militar e a gente sabe que, enfim, há mais interesses em jogo do que questões de institucionalidade. Muito bem, Alessandro, militares da ativa devem ou não se envolver com política? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Caio. Os militares da ativa, bom, vamos lá, nós estamos falando aqui de um cargo de Estado, ou seja, quando a gente fala, o Caio até falou de retirar da vida pública, no fundo ele tem uma vida pública na medida que ele é um sujeito, ou seja, os militares são sujeitos que estão na vida pública porque ocupam cargos de Estado de alguma forma. Agora, qual é o limite da ocupação dos cargos por parte de militares? Qual é a participação dos militares no processo democrático? É isso que está sendo debatido agora. Quando nós olhamos o artigo 142, eu acho que o Caio falou bem, tem uma decisão realmente do Supremo Tribunal Federal, tem um debate sendo realizado pelo Poder Judiciário com relação ao artigo 142 da Constituição, para tentar dar uma interpretação, vamos dizer assim, mais democrática ou mais vinculada à democracia. A questão é que a interpretação muda todo dia.
Então, o mais interessante, me parece, e por isso que eu acho interessante e importante a proposta do deputado, seria talvez alterar a redação do artigo 142. Por quê? A redação do 142, ela foi fruto de uma transição na democracia brasileira, uma transição que foi, literalmente, vou usar um termo que me parece mais também adequado, que é tutelada. Ou seja, o processo de transição democrática no Brasil foi um processo tutelado. A nossa democracia, que nasce com a Constituição de 88, tem no 142, no artigo 142, um elemento que eu vou chamar de tutela da democracia. Quando que o mais interessante para o Brasil seria uma democracia que tutelasse os militares e as Forças Armadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a redação do artigo 142 é que tem gerado esses conflitos. A gente sabe, sim, lá atrás a gente teve aqui um debate no sentido de que a interpretação que foi dada por alguns juristas, dizendo que ali no 142 teria um poder moderador, que o Exército, que os militares seriam o grande poder moderador em caso de grandes conflitos no Brasil. Bom, é uma interpretação, foi uma hermenêutica ou uma interpretação realizada do artigo 142 que levou a esse tipo de feição conservadora. Essa redação ambígua, essa redação do 142 problemática, ela foi feita de maneira desejada, ou seja, na transição se colocou dessa forma. Então, acho que seria muito importante uma alteração agora, e só para todo mundo entender, o 142, no final do artigo 142, está escrito que é possível que qualquer dos poderes constitucionais podem convocar os militares para assegurar a garantia da lei e da ordem. A questão é, o que significa isso? Então, acho que tinha que resolver essa redação. Acho que a PEC vai nesse sentido, por isso que eu acho ela interessante. Para a gente não ter mais problemas no futuro, seria isso. Né? Ou ambiguidade, como disse aqui o Alessandro, mas aí o Caio discorda. Vou botar outra pergunta aqui na roda, Caio, que é o seguinte: essa proposta pode atrapalhar a relação, que já é delicada, do governo com as Forças Armadas? Certamente gera algum atrito, né? Mas eu não acho que vá além do que já está posto, né? Houve, de fato, um grande desprestígio às Forças Armadas com a mudança do governo. Mas só para também esclarecer aqui o ponto, né? Porque a gente fica falando do artigo 142, 142, eu acho que as colocações do Dr. Alessandro foram muito pertinentes, porque realmente, quando a gente vai na literalidade do artigo, olha o que diz, né? Artigo 142 da Constituição Federal. As Forças Armadas, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, certo? Então, muitas vezes é invocado, por exemplo, a opinião, né, a doutrina, na verdade, do jurista Ives Gandra Martins, que foi, ele fez amplos comentários à Constituição, ele era um convidado habitual, né, para audiências públicas da Constituinte, um interlocutor assíduo, né, tanto do relator quanto do presidente, né, o Ulisses Guimarães. Então, ele tem uma contribuição doutrinária para a nossa Constituição que é de muito, muito relevo. E a interpretação dele desse artigo, na verdade, ela é citada de forma equivocada. Eu recomendo aí à nossa audiência, né, nosso tempo é exíguo, mas que leiam um artigo dele publicado no Conjur, chamado o seguinte: Minha interpretação do artigo 142 da Constituição Federal. E vejam que interessante, né? Ele diz o seguinte: por fim, né, num livro, nos comentários, cabe às Forças Armadas assegurarem a lei e a ordem sempre que por iniciativa de qualquer dos poderes constituídos, ou seja, por iniciativa dos poderes executivo, legislativo ou judiciário, forem chamados a intervir. Nesse caso, as forças são convocadas para garantir a lei e a ordem e não para rompê-las, já que o risco de ruptura provém da ação de pessoas ou entidades preocupadas em desestabilizar o Estado. Aí ele esclarece: em palestras posteriores, ao explicitar meu pensamento, inclusive nas aulas para a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, esclareci que se houvesse um conflito entre o Poder Executivo e qualquer dos outros poderes, com claro ferimento da lei maior, da Constituição, sem outro remédio constitucional, o presidente não poderia comandar as Forças Armadas na solução da questão se fosse o poder solicitante, e pôs parte do problema.
É evidente, porque ficaria, vamos dizer assim, desequilibrada essa relação. Então, ele complementa, nessa hipótese, caberia aos comandantes das 3 armas a reposição da lei e da ordem, não como poder moderador, né, foi a expressão que o doutor utilizou, talvez como poder garantidor, né? E, enfim, por fim, sempre expus em palestras que a reposição da lei e da ordem seria pontual, isso é, naquele ponto rompido, sem que as instituições democráticas fossem abaladas. Portanto, é uma interpretação diversa, né, do que costuma ser invocado no debate público, sim, mas é diferente do que, por exemplo, defende o ministro Luiz Fux, que fala que é simplesmente para questões de segurança pública e que as Forças Armadas elas não têm essa prerrogativa de, diante de uma clara violação constitucional, resolverem intervir. Então, são interpretações diversas e talvez nesse sentido... Interessante, Caio, porque isso que você fala corrobora com o que Alessandro trouxe aqui da ambiguidade, porque o fato do nome do artigo do Ives Gandra ser minha interpretação sobre o artigo 142 quer dizer que várias interpretações artigo... são possíveis. São várias interpretações possíveis. Você acha que essa medida, o Alessandro, ou essa proposta pode atrapalhar essa relação que já é delicada entre o governo e as Forças Armadas? Eu acho que essa relação, ela não é fácil, é um jogo de xadrez difícil para o governo, porque lidar com as Forças Armadas, considerando a história do Brasil, ou seja, nós vivemos grandes períodos de ditadura, os militares estão enraizados, de alguma forma, no sistema de poder, no sistema constitucional. A nossa transição, conforme eu disse no bloco anterior, ela foi uma transição conservadora, no sentido de que os militares tiveram muito controle do processo, inclusive da própria redação da Constituição de 88, ou seja, é um tabuleiro, ou seja, as regras do jogo que estão postas para o governo agora tentar neutralizar em parte as forças militares é muito difícil, ainda mais porque você precisa governar. Se você começar a abrir muitos frontes de enfrentamento político, como por exemplo o próprio fronte militar, você gasta muita energia. A população precisa de política econômica, social, precisa reconstruir o país, tem um conjunto de políticas públicas para serem realizadas. Como é que você faz isso e ao mesmo tempo tem que tentar, né, minimamente, neutralizar a participação dos militares? Eu falo neutralizar porque se a gente imaginar militares na política, se a gente imagina militares na política ou em sua totalidade política, o resultado é a ditadura. Ou seja, a ditadura militar é o quê? A ditadura militar são os militares na política, em última instância, ocupando literalmente a estrutura total do Estado. Esse é o grande risco e o grande problema. Aliás, o Caio citou o Ives Gandra quando ele diz que esse problema da ruptura e utilização das forças militares. E o problema está nisso. Ou seja, a nossa tradição, a nossa história revela o quê? Revela que os militares deram golpes lá atrás. Revela que os militares sabem o que é o gosto do poder político. O governo Bolsonaro, de alguma forma, ao trazer mais militares, porque isso, a gente precisa lembrar, é uma trajetória histórica já, não começou no governo Bolsonaro. Os militares conseguem há muito tempo ocupar espaços, têm uma autonomia sem igual. Aliás, se a gente quiser falar de uma autonomia da esfera dos militares, basta a gente lembrar aqui o nível ou o volume de manifestações políticas que militares exalaram no último período no Brasil. Ou seja, uma liberdade política que em outros países que passaram por regimes ditatoriais não existe. E não existe esse tipo de possibilidade do sujeito ir num Twitter, utilizar a sua própria patente como nome nas redes sociais, sujeitos que às vezes se vestem de militar e se manifestam, parecendo que é a instituição. Ou seja, fica difícil você diferenciar o que é a instituição, sim, o que é o agente político nesse caso. Então, se a gente reconhece isso, fica difícil para o governo tem muita dificuldade. Essa é a razão, aliás, que faz com que a PEC, ou melhor, a PEC que foi discutida no Parlamento hoje, no Senado, ela tenha reduzido o seu escopo. Ou seja, você não consegue discutir seriamente uma proposta que abarque de uma maneira maior, né, as limitações de manifestação política por parte de militares, ou seja, os militares dos estados, as polícias não estão no projeto. Sim. A questão das manifestações políticas em redes sociais, manifestações sobre políticas públicas, me parece que não estão no projeto. A garantia da lei e da ordem nem se tocou no projeto. Por quê? Porque se tocar nisso tudo é muito, mas muito, muito difícil que esse projeto passe, particularmente até o dia 6 de outubro, que é a data limite para aprovação, para ser aplicado nas próximas eleições municipais. Por isso, a proposta de fazer um novo projeto. Eu vou colocar aqui uma questão bem genuína, eu acho que minha e talvez até do telespectador, mas queria que vocês fossem concisos na resposta, que é a seguinte, baseada até no que Alessandro falou. Militar
Aliás, o governo sempre deveria governar com olho no que é interesse para o Estado brasileiro, mas nem sempre isso acontece. Militar serve ao Estado brasileiro, então ele, independente do governo que estiver, ele vai servir ao Estado brasileiro, pelo menos isso em tese. Quando o militar entra em um governo, ele não entra em contradição com os interesses dele mesmo, porque ele deveria estar servindo ao Estado e não a um governo constituído? Pode haver aí algo confuso para o militar? Olha, pelo contrário, na verdade, Lu, quando você pega uma carreira, né, cuja cultura é de serviço à pátria, é de serviço ao Estado, o que você tem é exatamente o oposto. Veja a comparação que eu estabeleci, né, com partidos políticos, lideranças políticas, parlamentares, né, no executivo versus militares. Né? Qual é o compromisso, por exemplo, do parlamentar? Né? Ele vai ter um compromisso partidário. Então, não necessariamente ele está alinhado com questões de Estado. Já o militar, ele vem de outra tradição, ele vem de outra cultura. Né? Mas se ele obedece ordens de alguém ou de um governo que não necessariamente faça algo pelo Estado em si brasileiro, e aí? Como não, mas isso vale para qualquer pessoa que estiver desempenhando algum cargo político. Né? E sobre a crítica que o doutor Alessandro fez sobre militares se manifestarem em redes sociais, eu sou, né, um militante aí pela liberdade de expressão. A gente poderia trocar os nomes e, ao invés de falar do oficialato brasileiro, poderia falar de ministro do STF. Todas as críticas que você fez ao oficialato se aplicam à alta cúpula do judiciário. Utilização de rede social para manifestação política, utilização do cargo, né, na titulação, né, dos perfis das redes sociais. Então, assim, o que eu acho que está havendo agora, de fato, é uma perseguição política a uma categoria, né? O cerceamento de direitos políticos, e eu acho que não é essa forma, né? Não é essa forma democrática de você fazer prevalecer a sua opinião, né? Eu acho que isso é um jogo para as urnas e não para uma legislação que afaste aí toda uma categoria de participação política. Eu acho que isso daí não faz o menor sentido. Também acho que as regras muito rigorosas em desfavor da magistratura, em desfavor do Ministério Público, eu também acho que elas não servem aí ao melhor interesse nacional. Afinal de contas, eu acho que toda pessoa deve ter os seus direitos políticos preservados e aí vai de cada um e da análise a posteriori se existe conflito entre o trabalho que ela desempenhava antes e o trabalho que ela está desempenhando agora como representante público num cargo político.